Durante 15 dias, uma equipe do Câmera Record acompanhou o dia a dia do ML de São Paulo. Na porta, conhecemos histórias de muitas pessoas e seus dramas. Mas afinal, como funciona o órgão? Todo o corpo precisa passar por lá? Quanto demora um exame de necrópsia? Para esclarecer essas e outras dúvidas, convidamos o coordenador da frota do ML de São Paulo, Edilton José Barros Azevedo, mais conhecido como Ed Azevedo. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast do Câmera Record. Para a gente começar, eu vou numa pergunta direta e reta. Qual é a função do ML? Bom, a função do ML, o ML só trabalha com morte violenta e morte suspeita, certo? É identificar, né, a vítima, no caso, e tentar chegar aos autores. Isso, mas já é um outro departamento. O ML prepara essa documentação com laudos e envia para o DHPP para que eles façam a investigação do caso, quando é um homicídio. E como é que funciona, assim? Quem que aciona o ML para ir retirar esse corpo? Quando acontece um suicídio, um atropelamento, enfim, ou coisa que seja violento ou suspeito, é chamada PM, que leva o caso para a delegacia. O delegado, dependendo das circunstâncias, vai no local, pede ou não a perícia vem para o local, faz o trabalho deles, envia para o CEPOL, que é o nosso centro de operações, que o serviço de perícia já está terminado, e o CEPOL pede via rádio para a nossa viatura para recolher aquele corpo naquele local. Como você já disse, casos mais violentos, mortes suspeitas que são encaminhados ao ML, né? E como é que funciona o trabalho da sua equipe? O trabalho da minha equipe consiste em recolher. Tá? A custódia nossa é a partir do momento que a perícia libera até o ML. Essa é a nossa custódia. Depois ele passa a ser custódia do posto, onde o corpo fica. O atestado de óbito, quando o familiar morre em residência, por exemplo, né? Isso pode substituir uma ação do ML, esse atestado emitido por um médico da família, por exemplo, ou é obrigatório o ML? Não. Se o médico atestar, ele está liberado do ML. Porém, se for uma morte natural, mas o médico não atestar, ele também não vem para o ML, ele vai para o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, que trabalha só com morte natural. E aí, a partir do momento que a sua equipe recolhe o corpo e leva para o ML, qual que é o procedimento? O corpo dá entrada aqui no posto, né? Documentado, a equipe de plantão aqui assina que está recebendo aquele corpo, e aí ele vai para fazer o exame. A autópsia, conhecido como autópsia, a gente fala aqui mais exame. Ele vai fazer a autópsia. E essa autópsia, ela demora ou o resultado dela é rápido? Renata, varia, entendeu? Se for uma coisa muito complexa, demora um pouco mais. Se for uma coisa mais simples, logicamente um pouco menos. Por exemplo, um corpo em estado de putrefação demora um pouco mais, porque você tem que pegar digitais, você tem que pegar uma série de coisas, entendeu? Então, isso demora um pouco mais. Tem que mandar para o IRGD para identificar, tem que fazer raio-x, entendeu? Então, dependendo do estado que tiver o corpo, demora um pouco mais, um pouco menos. E você já está nessa área já faz alguns anos, né? Atualmente você é coordenador da frota, mas você começou como? Eu sou agente policial, eu comecei na recolha. E há 11 anos eu fui convidado para a chefia e estou coordenando aqui há 11 anos. E me fala uma coisa, quando que você estava em campo, antes de ser coordenador, você passou por alguma situação que tenha te marcado, que você lembra até hoje, de repente no primeiro dia do trabalho, não ter que retirar um corpo? Conta pra gente, assim, um bastidor. Olha só, o que chama muita atenção, Renata, são os acidentes aéreos, né? Agora, o que ainda me choca, apesar dos meus 30 anos aqui dentro, é criança. Criança realmente me tira do sério. Mas a questão como é que se diz, do dia a dia, o que chama mais atenção é caso de repercussão, né? Caso de repercussão, caso dos aviões
Caíram, os Mamonas Assassina. E nesses casos de maior repercussão, você acompanhou o trabalho no local? Sim. Isso é uma determinação do nosso superintendente, o doutor Maurício Rodrigues Campos, e que, caso de repercussão, eu tenho que ir para o local. Determinação dele. E eu vou. Todos os casos de repercussão, eu vou. Há um tempo atrás, houve um acidente em Belo Horizonte e tinham 4 vítimas daqui de São Paulo, e eu fui buscar os corpos. E me conta mais uma coisa assim de curiosidade. Você chegou a passar mal alguma vez durante o trabalho? Não. Nunca? Não. Sua equipe, ela é composta por quantas pessoas? A gente chama de agente? Como é que é a denominação correta? Pode ser agente, mas eles são as carreiras aqui, auxiliar de necrópsia e atendente de necrotério. Tá? Eu tenho 46 funcionários aqui. Funciona 24 horas, sábado, domingo, feriado, dia santo, dia ano novo, Natal, não tem dia pra gente não funcionar. Com frio, com sol, com calor, não importa. É um serviço super importante que não pode parar, né? Não pode. E nós trabalhamos, Renata, com o pior momento do familiar, né? Ele está perdendo seu ente querido. Quer dizer, eu procuro ser o mais célere possível no sentido de recolher corpos, sobretudo em vias públicas, tem que ser a toque de caixa para fazer recolha, porque é desagradável o familiar estar vendo seu corpo ali, enfim, e a gente procura fazer isso com o maior cuidado, o maior respeito possível. E você já chegou a criar alguma relação com algum parente de alguma pessoa que veio a falecer por estar presente no momento? Não, Renata, não cheguei. É assim, às vezes alguma informação, coisa me passa, porque na verdade é assim, são tantos casos, são tantas situações, se você começar a assimilar todos, aí o seu psicológico vai, entendeu? Aí não tem jeito. Com essa pandemia, o trabalho de vocês aumentou consideravelmente ou não passava pelo ML? Como é que funcionou? Está funcionando ainda, né? Que a gente está na pandemia. Diminuiu 30%. Pelo seguinte, os carros foram proibidos, os bares foram proibidos, então não tinha pessoas circulando. As pessoas não iam para o boteco para tomar, beber, se embriagar e fazer bobagem. Entendeu? A minha média aqui, em torno de 1.000, caiu para 700, isso no começo da pandemia, né? Depois ele começou a foi liberando os espaços, os restaurantes e tal, né? E aí aumentou um pouco, mas no auge, lá no começo mesmo, eu de 1.000 e pouco, eu passei a recolher em torno de 700, 680, 730, por aí. Você comentou que caiu na pandemia por conta dos bares, restaurantes fechados, né? Festas e tudo mais. Então a gente pode dizer que o maior movimento acontece no final de semana? Sim, sem dúvida. E assim, a gente está falando muito de corpos, né? De pessoas que faleceram, seja na morte natural, seja acidente, seja assassinato, enfim. Mas o ML é muito mais do que isso, né, Dilton? Eu queria que você falasse pra gente quais são os outros serviços que a população pode encontrar no ML e que acredito que muita gente não saiba. Olha, por exemplo, os laudos. Se é um acidente de trânsito, o laudo sai por aqui. Se é mesmo um acidente doméstico, dependendo da circunstância, é feito aqui. Entendeu? Então, o delegado pede, hipoteticamente, num acidente, ele pede exames de lesão corporal, é feito aqui. Agressão com lesão, enfim, laudo de modo geral. Mas aqui tem outros setores, aqui nós temos a antropologia, nós temos um setor que faz laudo da arcada dentária, né? Isso de vivos, né? De vivos. Nós temos a antropologia que estuda, por exemplo, encontra-se um esqueleto, vamos dizer. A antropologia vai te dizer, vai tentar identificar quantos anos tinha aquela pessoa, quantos anos está morta, enfim, as coisas mais ou menos assim. E outra coisa também que a gente escuta falar muito, principalmente em programas de jornalismo, o tal do corpo delito. O que seria isso? O exame. É o exame que eu já te falei. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa sofre uma agressão, o delegado pede o exame, e a gente fala exame, né?
Mas, de um modo geral, é corpo de delito. É esse exame que faz. O médico vem, vai olhar, houve uma lesão no braço, houve uma lesão no rosto, enfim, se a pessoa, de repente, sofreu um corte, essas coisas. Mas é o próprio exame. Lamentavelmente, a sociedade, de um modo geral, não sabe como funciona. Imagina que o IML é só corpo, entendeu? Mas não é isso, não é. O IML tem N coisas aqui que são feitas e que são totalmente a parte de corpos. Queria agradecer imensamente, Edilton, por você ter batido esse papo com a gente. Renata, muito obrigado. Eu estou aqui sempre às ordens. Obrigado pelo convite e precisando, estamos aqui, tá? Muito obrigada. Gente, eu conversei hoje com o coordenador da frota do IML de São Paulo, Edilton José Barros Azevedo, que ele é mais popularmente conhecido como Ed Azevedo. Queria agradecer também vocês que estão nos ouvindo toda semana. Para seguir as nossas redes sociais, acessem @câmerarecord e também tem o nosso site r7.com/câmerarecord. Obrigada e até a próxima semana.